Oba, gente, estamos aqui de novo. Legal, mais uma aula aqui da nossa escola bíblica, Igreja Relevante. Saudade de todos. Espero em breve a gente estar aqui juntos aqui, se abraçando. Enquanto isso, a gente vai desenvolvendo esse material aqui online. É bom que pelo menos ficou gravado, né? Então dá pra gente assistir aí depois e compartilhar com os amigos, né? Vocês lembram que a última semana nós não tivemos aula, foi Dia das Mães, né? Então quem pôde estar com a mamãe aí, foi muito bacana. Eu não pude ver minha mãe, mas nós ficamos em casa, eu, a Cidinha e o João Pedro, né? Então, e na semana anterior, a Bia tinha dado na verdade 2 aulas sobre o Evangelho e a missão, né? Então, a gente agora vai partir para essa aula aqui da cidade e a igreja, né? Na verdade, a missão na cidade, como é que nós cristãos vamos olhar o nosso ministério nas cidades, né? Então a gente está usando aqui esse livro do Tim Keller como base, livro muito bom, indico aí, quem puder comprar, quem puder ler, excelente. Ele tem uma parte do livro só focada aí nessa questão de evangelização nas cidades, tá? Que nós vamos chamar aqui de missão urbana e dentro da igreja relevante. Muito bem, essa é uma foto bem bonita aí, um cartão postal aqui de São Paulo, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: a cidade, ela é boa, né? A gente tem aí muitas pessoas falando mal da cidade. Eu mesmo já me peguei falando mal da cidade, né? Puxa, não vejo a hora de morar no campo, de morar no interior, não aguento mais a cidade, enfim. E a gente vai ver que a cidade, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Então, como pontos negativos para a cidade, um deles, talvez esteja no topo, é a violência. Realmente a gente percebe, né, uma violência muito grande, pessoas morando na rua, isso aumenta a violência, o nível de insegurança, né? Para cá vieram muitas pessoas de outros lugares, e aí chegam aqui, nem sempre é aquele sonho todo que idealizaram, e as pessoas ficam em subempregos ou ficam desempregadas, enfim. Existem muitas pessoas morando em comunidades, em favelas, isso tende a aumentar. Também a questão de drogas, né? Apesar que as drogas já estão em todos os lugares, mas nas cidades, tudo que é na cidade ganha um peso maior. Então não é que não haja violência em outros lugares. Aqui, numa cidade que nem São Paulo, que nós estamos aqui numa grande São Paulo aqui de 20 milhões de habitantes, tudo fica superdimensionado, inclusive a violência. A depravação, as pessoas falam, mas na cidade há uma corrupção muito grande, moral, né? Não, realmente existe, né? São coisas negativas na cidade que a gente considera. Poluição é outro ponto que a gente sempre, quando vai falar mal da cidade, a gente fala, né? A cidade é muito poluída e no campo o ar é melhor, enfim. Trânsito é um outro ponto, né? Eu já morei no interior, eu sei, e eu demorava 10, 12 minutos para ir trabalhar. Aqui em São Paulo eu já demorei 2h30 para chegar em casa. Então são fatores assim determinantes. E barulho, eu acho que é uma outra coisa também que a gente fala muito. Mas em outro lugar é sossegado, aqui é muito barulho, enfim. Mas a cidade não é só feita de coisas ruins, né? Ela também tem coisas boas, né? Então, por exemplo, a educação nas grandes cidades tende a ser mais desenvolvida, né? Por quê? Porque você acaba concentrando aqui as melhores faculdades, né? As pessoas vêm de longe fazer cursos superiores aqui, é aqui que acontecem os grandes eventos de educação, simpósios, enfim.
Então, a educação ela é mais desenvolvida nos grandes centros, né? A saúde é um outro ponto também importante nas cidades, né? Nós vemos aí que as pessoas vêm de longe se tratar aqui, por exemplo, no Hospital das Clínicas, né? Nós vemos cidades, nós vemos pequenos municípios no Brasil que não têm um posto de atendimento médico. Nós vemos as regiões mais isoladas, as pessoas precisam viajar 3, 4 horas para chegar num posto médico. Então, aqui vão estar os melhores médicos, os melhores profissionais, os melhores hospitais, porque o salário é melhor. Enfim, então a cidade ela acaba envolvendo tudo isso. Aqui vai ter mais oportunidades também, né? Oportunidade de trabalho, oportunidade de negócios. Então as pessoas migram para os grandes centros urbanos para fazer sua vida financeira. E por isso que tem tanta gente morando nas grandes cidades, né? Então isso é algo notório. O entretenimento também nos grandes centros acaba sendo melhor, né? Aliás, a oferta, né? Ela é muito mais rica. Então são grandes teatros, grandes cinemas, são grandes shoppings, são grandes eventos de lazer, né? Grandes feiras, né? Que acontecem aí no Anhembi, aqui em São Paulo, em outros. Então você acaba tendo essa concentração aí de entretenimento. E uma outra questão, apesar que a gente falou da violência lá, mas a cidade ela tende a ser mais segura, porque você vê lugares isolados aonde você vai ter que se defender sozinho, né? Você vê as pequenas cidades mal têm uma delegacia, e se tem uma delegacia é 1 ou 2 ali dentro, né, com uma viatura. Então aqui acaba tendo maior investimento de segurança, helicópteros, a polícia, todas as melhores viaturas, todo o melhor arsenal, enfim. Não dá conta porque é muita gente, mas que você tem uma segurança mais rápida e mais fácil, você acaba tendo. Então é isso, pontos negativos e positivos da cidade. Vamos agora para os exemplos bíblicos, né? Porque muitos cristãos dizem assim, a Bíblia não vê com bons olhos as cidades, né? E realmente existem exemplos ruins de cidades na Bíblia, mas também existem exemplos bons. Então, por exemplo, um exemplo ruim é Babel, né? Babel foi uma das primeiras cidades lá, construída lá e em cima de uma rebeldia, né? De uma rebelião humana. Os homens querendo não se submeter mais ao governo de Deus. Então, vocês conhecem a história e tal. Então, Babel ficou conhecido como um exemplo negativo de cidade. Sodoma e Gomorra é outro exemplo clássico, né? Uma cidade que realmente ela é conhecida pela perversão sexual, pela perversão moral, né, e pela perversão social. Nós vamos ver alguns outros textos que dizem que a cidade era muito corrupta, era muito injusta, os pobres sofriam demais. Era uma cidade com todos os problemas das cidades atuais, né? Então, não foi por conta disso também que foi até destruída por Deus. E Nínive, né? Nínive também nós vamos ver lá no relato do profeta Jonas, naquele momento, era a capital de poder da época, né? Era a capital política, econômica, enfim. Então, mas e aí Deus quer salvar aquela cidade, né? E o que ele fala para Jonas, né? Ele fala, você tem que ter compaixão, lá há muitos habitantes, enfim. E ali tem um relato da cidade. A cidade era corrupta, a cidade era violenta, né? Mas Deus manda pregar lá e as pessoas se convertem. Então essas cidades aqui, elas são exemplos negativos para nós. Mas nós também vamos ver Jerusalém chamada como a cidade de Deus, né? A gente vai entender em vários textos bíblicos, profetas, enfim, todos falando que Deus preparou Jerusalém
para ser a sua habitação aqui naquele momento. Então a gente não pode rejeitar ali o caráter divino, né, de Jerusalém para os judeus. Nós vamos ver que quando o povo judeu é liberto do Egito, Deus estabelece ali a lei mosaica, ele estabelece cidades refúgio. E aí nós vamos ver Hebron, Siquém, Quedes, eram algumas das cidades onde as pessoas poderiam se refugiar, né? Então nós vamos ver aqui cidades assim, no sentido de as pessoas poderiam reconstruir a sua vida, elas poderiam ser restauradas, perdoar o seu crime, né? Elas poderiam, se elas estivessem fugindo de uma vingança, então ali elas poderiam encontrar um auxílio, um refúgio, uma nova vida. E nós vamos ver então também um relato muito importante, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a cidade prometida por Deus para ser a morada da sua igreja, né, na eternidade. Então a gente não pode também desconsiderar que Deus tem um apreço especial por uma cidade, e é para lá que nós vamos, né? Então a gente nem vai... eu acho que o Tim Keller ele fala sobre isso, né? Ele fala, olha, nós precisamos ter uma visão para a cidade nem hostil e nem romântica. Então a cidade não é o paraíso na terra, mas ela também não é o inferno. Ela vai depender muito mais dos seus habitantes, né? A cidade, na verdade, ela é o reflexo da população que está nela. Então, se há uma população generosa, amorosa, com os valores do reino, né? Buscando a igualdade, buscando a justiça, se aquela população administra bem os seus recursos, distribui as suas posses, enfim, vai ser uma cidade maravilhosa, muito boa, né? É uma utopia, talvez no cenário brasileiro, mas nós vamos ver cidades em outros países que estão muito à frente de nós nessa questão. Agora, se a população for extremamente corrupta, violenta, abandona Deus e cai e se entrega ao seu pecado, aí claro que vão ser 20 milhões de pessoas cometendo pecados e mais pecados, e isso vai gerar uma proporção gigante. Muito bem, então está aqui, Jerusalém é o grande marco de uma cidade bíblica que foi usada e é até hoje, né, chamada de Cidade Santa. Então a gente não pode desconsiderar isso. Esse texto de 2 Samuel, o profeta fala sobre isso e lembrando quando o povo estava chegando, né, ali em Canaã, 2 Samuel 7,10. E Deus faz uma promessa, né? Providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Então, e este lugar que Deus preparou eram as cidades ali dos cananeus, dos jebuseus, né? Que seriam conquistadas por Josué e por todo o exército, todo o povo, né, judeu da época, para eles habitarem ali. Então Deus tinha um plano para que eles habitassem aquelas cidades, né? Muito bem. Agora, um outro grande exemplo que a gente não pode citar, que deixar de citar, é a Babilônia. Vocês lembram que os judeus, por conta da sua desobediência, da sua idolatria, eles acabaram sendo repreendidos por Deus em determinado momento na história, e parte desse processo, né, de correção de Deus foi o povo passar 70 anos numa terra que não era sua. Então eles ficaram 70 anos na Babilônia, que era o império que dominava na época, longe de casa, longe do templo, longe das suas plantações, longe de Jerusalém. Então eles estavam numa terra hostil para eles, uma cultura diferente, uma língua diferente, pessoas que eles não conheciam, muitos foram separados da sua família. Então eu imagino que não foi fácil, né? Eles estavam ali como refugiados, né?
como exilados. E agora é interessante esse texto de Jeremias, porque Jeremias era um profeta contemporâneo, ele viveu tudo isso, ele estava lá nesse momento, não na Babilônia, mas ele estava vivendo esse momento. E no versículo 7, ele dá uma orientação para os judeus que estavam numa cidade hostil, numa cidade idólatra, numa cidade pecadora, numa cidade que não se adorava a Deus, adorava-se a outros deuses. Mas olha a orientação que ele dá: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. É muito interessante esse texto, porque ele vai nos alertar que nós fazemos parte do progresso da cidade onde nós estamos. Nós não podemos olhar a cidade, ainda que seja uma cidade pecadora, como um lugar afastado do meu habitat, porque eu estou aqui, eu faço parte disso. Agora que eu estou aqui, ainda que eles estavam ali forçados, mas mesmo forçados, eles deveriam amar aquela cidade, eles deveriam trabalhar por aquela cidade, se empenhar por ela, defender, ser bons cidadãos, né? Ser pessoas ali onde os outros pudessem ter um exemplo. Olha que fantástico que é essa visão de Jeremias. Eles poderiam estar tramando contra os babilônicos, né? Jeremias poderia ter dado uma orientação exatamente o contrário. Olha, vocês fiquem lá, mas olha, sejam sabotadores da cidade, porque eles destruíram a nossa cidade, queimaram Jerusalém, queimaram as suas casas. Eles têm que pagar, eles têm que ter a vingança de Deus, né? Eles têm que ser punidos, e nós vamos ser ali agentes infiltrados para destruir aquela cultura, para acabar, para que eles sintam o peso da nossa vingança. Essa poderia ser uma orientação até patriótica, né? Vamos dizer assim. Talvez nós pensaríamos dessa forma se nós tivéssemos sido invadidos por um povo vizinho. Mas é fantástica essa visão de Jeremias. Fala, não, vocês vão abençoar, trabalhar e fazer essa cidade prosperar, porque a cidade prosperando, vocês prosperam junto. Então é em cima desta linha aqui que a gente vai trabalhar daqui para frente, porque nós vamos ver este exemplo, este modelo se replicando. Ele vai se replicar ao longo da história. Então, percebam que os judeus, mesmo refugiados ali, eles deveriam se envolver, trabalhar e orar pela cidade, sem porém adotar a cultura da cidade. Aqui é um detalhe, né? E nem perder a sua fé e nem a sua identidade como povo de Deus. Então você amar e orar e trabalhar pela cidade não significa que você vai abrir mão dos seus valores, não significa que você vai deixar de seguir a sua fé com tudo aquilo que isso lhe traz, né? Com todo o comprometimento que nós precisamos ter. Então são coisas que podem andar juntas. Eu não preciso me aliar aos pecadores para ser bênção na vida deles. Essa é uma verdade que a gente tem que viver. Bom, depois nós vamos ver então que a igreja, né, lá do Novo Testamento, ela também é chamada de uma igreja exilada. Então, se os judeus deveriam estar abençoando a cidade da Babilônia, a igreja do Novo Testamento também deveria estar abençoando os lugares aonde eles foram, porque os judeus, de novo, precisaram ser dispersos, né? E ali já não tinha mais só judeu, ali também já tinha uma igreja mista de gentios. Então esse texto de Tiago e esse aqui de Pedro,
falam exatamente sobre isso, sobre as tribos dispersas entre as nações, e dizendo que nós, os eleitos de Deus agora, éramos peregrinos, né, pelo mundo. E esse conceito ele vem até hoje. Nós somos peregrinos nesse mundo, né? Lá em Hebreus, esse texto, quando fala lá sobre a lista dos heróis da fé, Hebreus 11, e no versículo 16 ele fala isso daqui, olha, que os heróis da fé, eles sabiam que eles estavam esperando uma outra cidade, né? Esperavam uma pátria melhor, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade, que é a Nova Jerusalém. Então isso nos dá a ideia de que não importa onde a gente tenha nascido, não importa aonde Deus nos colocou para viver, não importa onde você escolheu morar, o importante que nós precisamos ter a consciência é que nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos espirituais, né? Nós somos pessoas que nós estamos olhando lá na frente. Porém, enquanto estivermos aqui, não importa onde, nós precisamos ser grandes exemplos de Deus aqui e trabalhar pelo sucesso e pela prosperidade dos lugares onde nós estamos. Então, de certa forma, né, nós estamos num grande exílio moderno, né? A igreja de hoje, ela vive exilada em várias cidades. Mas, na verdade, nós pertencemos ao reino dos céus. O propósito, então, de tudo isso é que nós precisamos querer bem e servir a cidade. Não apenas revelar amor e compaixão, né? Mas também agir. Porque esta ação, ela fortalece as mãos do povo de Deus. Porque nós levamos a mensagem do Evangelho ao mundo. Então, os cristãos que estão espalhados por todas as cidades do mundo, quando nós levamos o Evangelho, a palavra e a verdade, nós fortalecemos as mãos de Deus para a sua grande missão, né? Nós somos esses agentes de compaixão, de amor e de ação. Muito bem, nós temos aí dois textos bem claros aí que mostram a nossa responsabilidade no mundo. Mateus 5,16 é o próprio Jesus dizendo isso. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A sequência desse texto depois vai até dizer, né? Nós não escondemos a luz, né? Nós temos que colocar a luz num lugar onde todo o ambiente é iluminado e essas boas obras precisam ser mostradas diante dos homens, né? Diante da sociedade. Esse texto de 1 Pedro 2,12 também é muito bom. Vivam entre os pagãos, né? Vivam, trabalhem, estudem, negociem entre os não crentes, né? Essa é uma linguagem mais nossa, de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, esses dois textos e muitos outros nos chamam para a responsabilidade que nós temos de manifestar o reino de Deus e os seus valores aonde Deus nos colocar. Muito bem, eu trouxe aqui um pequeno resumo aqui do ministério de Paulo. Paulo foi o nosso maior modelo, né, de ministério da igreja cristã, acho que até hoje. Através de Paulo, praticamente todo o ocidente daquela época teve contato, né, com o Evangelho. Mas qual foi a estratégia de Paulo?
Por que o ministério de Paulo teve grande penetração? Por que Paulo conseguiu ser ouvido por grandes multidões? Porque a pregação de Paulo e as igrejas que ele fundou conseguiram influenciar todo o Ocidente e até hoje, né? Nós somos resultado de todo aquele movimento. Porque Paulo se concentrou em pregar o evangelho nas grandes cidades, né? Paulo não sai para falar com as pessoas no campo. Paulo não sai para falar com os pequenos agricultores ou com os pescadores, né? Não que isso seja ruim, não que isso não seja também importante. Aonde existir homens na face da terra, o evangelho tem que chegar. Então, vai existir pessoas para pregar nos campos, vai existir pessoas para pregar nas tribos, nos lugares mais longínquos, mas também precisam de muitas pessoas para pregar nas cidades, porque nós hoje já ultrapassamos, né? Mais de 50% da população mundial mora em cidades, né? Esse percentual no Brasil e no Ocidente é muito maior. Ele só não é maior na média do mundo porque o continente africano e o asiático derrubam isso. Mas nós temos visto um movimento, né, na China, na Índia, até na Rússia, um movimento gigante de urbanização. Então, as estimativas é que em 30, 35 anos, a grande maioria das pessoas estará vivendo nas cidades. Então percebam aí, capítulo 17 de Atos, Paulo está em Atenas, gente. Atenas é simplesmente a capital do Império Grego por séculos, é a capital cultural do mundo. Então, se alguém quisesse propagar uma grande ideia naquela época, ali era o lugar ideal, né? Ali estavam os grandes pensadores, ali estavam os grandes professores, os grandes mestres, e as pessoas corriam para lá para ter conhecimento. Então fazia todo sentido que Paulo estivesse na cidade de Atenas pregando o evangelho. Depois ele vai para Corinto no 18, vai para Éfeso no 19, são todas cidades que eram capitais regionais das suas localidades, grandes metrópoles, né? Cidades, nós vimos, acabamos de falar aí de uma série de Éfeso, e nós vimos aí que a cidade, naquela época, olha só, já tinha perto de 500 mil de habitantes. Isso para a população da época é fantástico, né? Corinto também, grandes cidades portuárias, existiam muitos visitantes, muitos comerciantes. Então, o evangelho, ele propagou rápido. É como você botar fogo num pavio aqui, né? Ele pega, ele voa. Então, Paulo, ele teve essa estratégia, ele colocou o evangelho no ventilador e botou para rodar. As grandes cidades fizeram isso. Por quê? Porque as pessoas que iam comprar nesses grandes centros comerciais levavam de volta para suas terras aquele evangelho que tinham ouvido ali. Então não ficava só ali, né? Todas as pessoas faziam essa corrente. E depois Paulo termina o seu ministério em Roma, simplesmente a capital do mundo, né, na época, e foi por muitos séculos. Então, de novo, Paulo, ele era muito específico, né? Ele tinha uma grande sabedoria de Deus para levar isso. John Stott, pensando em tudo isso, ele fala: Paulo parece ter deliberadamente adotado a política de seguir de uma cidade estratégica para outra de forma resoluta. Ou seja, era uma estratégia clara na cabeça de Paulo. Eu não vou me deter em lugares onde o evangelho não pode ser altamente propagado. Muito bem. Então, diante de tudo isso, como é que a gente vê então a relevância do evangelho nas cidades, né? Eu trouxe aqui 3 pontos aqui para a gente pensar.
Primeiro, uma importância cultural, né? Por quê? Porque nas grandes cidades é onde a cultura realmente acontece. Aqui estão os grandes artistas, nas cidades estão os grandes pensadores, nas cidades estão os grandes escritores. Então, se nós queremos influenciar a cultura do nosso país, se nós queremos influenciar a cultura da nossa nação e da nossa geração, nós precisamos estar dialogando com os agentes culturais dessa geração. E esses agentes culturais estão nas grandes cidades. Uma outra relevância muito grande é uma importância até global. Por quê? Porque as grandes cidades têm pessoas vindas de todos os lugares do mundo. Nós vamos ver aqui em São Paulo, vou dar o exemplo de São Paulo, que é uma das talvez 5, 6 maiores cidades do mundo. Nós temos aqui pessoas de todas as etnias. É impressionante. Você tem bairros coreanos, você tem bairros árabes, a gente teve uma grande imigração agora de venezuelanos, já tínhamos tido de bolivianos, todos, vários países aqui próximos aqui, nós temos muitos africanos, nós já tivemos uma grande leva de europeus que vieram para cá no século passado, também de asiáticos, a colônia japonesa, hoje a colônia chinesa é muito grande, enfim. Então, se você quer alcançar essas pessoas, né, e esse alcance ser mundial, ser global, é nas grandes cidades que nós precisamos olhar para essas pessoas. Nós temos hoje muitos refugiados aqui, por exemplo, que vieram da Síria, né, que vieram fugindo de guerras dos seus países. Tanto os venezuelanos, mas também haitianos, né, angolanos. Nós temos vários irmãos que vieram da África fugindo de confrontos. Essas pessoas, elas costumam se comunicar com os seus parentes, elas costumam viajar aos seus países de vez em quando, ou elas têm até um sonho de voltar para lá. Então, por exemplo, os sírios, eles não tinham acesso ao cristianismo enquanto estavam lá, né? País fechado, muçulmano, e hoje os refugiados sírios estão tendo contato com o cristianismo. Eu fico imaginando que cristianismo que eles estão tendo esse contato, né? Esse cristianismo tem realmente trazido para esses refugiados uma luz que eles não tinham, realmente uma verdade que eles não conheciam, realmente uma esperança que eles estavam buscando, ou será que eles se decepcionaram com o cristianismo? Depende dos cristãos que apresentaram o evangelho a eles, né? Porque a palavra de Deus ela é perfeita, a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus salva, mas dependendo de quem apresentou essa palavra, dos hábitos, dos exemplos de vida, de como foi colocado isso, pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, nós precisamos olhar para a nossa cidade com esse olhar, né? Como nós podemos alcançar esses refugiados? Como nós podemos traduzir o evangelho para uma cultura diferente da nossa? Nós não podemos continuar na nossa bolha. É muito cômodo, né, falar só para as pessoas que têm a mesma língua que eu, né, que cresceram no mesmo bairro que eu, que pensam igual a mim, né, que nós temos coisas muito em comum. Ela faz parte da minha cultura, é muito cômodo. Mas nós vamos ver Paulo sendo esse grande exemplo, né? Não, eu me fiz como eles, para que eles me entendessem. Então eu acho que nós precisamos ter essa humildade, né? E essa vontade também de ir buscar pessoas que são diferentes de nós. E um terceiro ponto aqui é a importância geracional. Nós vamos ver que a maioria das pessoas que migram,
de outras áreas do país para São Paulo, por exemplo, são jovens, vindo buscar trabalho, vindo buscar oportunidade, vindo estudar. Então, nós sabemos que a concentração de jovens nas cidades é muito maior do que em outros lugares. Tem cidades que todos os jovens saíram para buscar a vida e só ficaram os idosos, né? Agora eu pergunto, como é que nós queremos alcançar as próximas gerações, né? Como nós vamos fazer isso? Nós precisamos alcançar os jovens, né? Os jovens é que estarão dando sequência ao evangelho que hoje é propagado. Então, se nós queremos alcançar as próximas gerações, as crianças, os adolescentes, os jovens, nós precisamos olhar com muito carinho para as cidades. Muito bem, eu trouxe aqui uma reflexão aqui para a gente fechar. Na verdade, esse tema aqui nós vamos fazer em 2 domingos, tá? Então, domingo que vem a gente vai finalizá-lo. Mas vamos refletir um pouquinho, por que às vezes a gente tem tanta resistência para levar o evangelho para pessoas diferentes de nós, né? Eu trouxe uma foto aqui de uma tribo urbana, né? Eu nem sei exatamente como identificar essa tribo aqui, talvez seja de punks, não sei. Eles vão se reinventando vão se atualizando, né? Mas vamos pensar nessa frase aqui, olha. Se a salvação é mesmo pela graça, não por virtude ou mérito, por que acharíamos improvável que, em comparação a nós, que fomos alcançados pela graça, qualquer pessoa também não seja, né? Por que uma outra pessoa que é diferente de mim não pode se tornar cristã? Às vezes a gente fica com essas barreiras culturais na cabeça, né? Será que achamos os cristãos melhores do que os não cristãos? Talvez você pense nisso, né? Não, eu sou melhor porque eu sou mais ético, porque eu tenho uma moral elevada, porque eu dou o dízimo, sei lá, uma mente até religiosa às vezes, porque eu vou à igreja e aquela pessoa não vai, porque eu busco a Deus, aquela pessoa não busca. Eu não sei se esses são parâmetros para nós dizermos que somos melhores do que alguém, né? Eu acho que talvez a gente seja privilegiado por Deus, por já ter encontrado esse evangelho que nos libertou, mas não melhores, né? Então, e esses 2 conceitos que eu coloquei em azul aí, a graça comum e a imagem de Deus, eles são essenciais para a gente entender isso. Porque a graça comum, ela nos mostra que Deus está atento a todos os homens, não só os cristãos. Que Deus distribui dons e talentos para todos os homens, não só os cristãos. Que o sol, como diz a palavra, nasce para todos. Ou seja, as oportunidades da vida, elas estão aí para todos. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer selecionar as pessoas, né, ou os grupos que teriam acesso ou não a Deus. Não existe isso. O Evangelho e a obra da cruz de Cristo, ela veio para alcançar todos os homens, né? Não há restrição alguma para a graça. E a imagem de Deus vai nos dizer, nós sabemos disso lá dos relatos da criação, que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Não importa se a pessoa hoje está envolvida, por exemplo, com drogas, se a pessoa hoje está envolvida na prostituição, se a pessoa hoje talvez seja uma pessoa que está no poder e é corrupta, esteja desviando verbas públicas, tirando dinheiro dos hospitais,
se a pessoa é um assassino, é um estuprador, se a pessoa está respondendo lá por 25 anos de prisão, né? Se é um pedófilo. São coisas que realmente nós não podemos aceitar a conduta do pecado, mas a pessoa não deixou de ter sido feita a imagem de Deus. E é exatamente aí que entra o Evangelho. Ele restaura essa imagem de Deus que talvez esteja apagada, borrada, obscurecida, esquecida em algum lugar no coração e na vida dos pecadores, né? Quando nós entendemos que o pior dos pecadores, e Paulo dizia que ele era um dos piores dos pecadores, né? Tem a mesma imagem de Deus que eu, e que a graça de Deus que me alcançou também alcançou os não crentes, né? Ainda que tenham um visual diferente desse, nós podemos olhar um evangelismo de uma forma diferente. Nós podemos entender que nós temos um papel aqui na cidade, nós temos uma missão aqui na cidade, né? Então, que essa semana a gente reflita sobre isso. Os judeus estavam na Babilônia como escravos, mas foram orientados por Deus para serem bênção naquele lugar. Nós estamos aqui nestas cidades que nós consideramos pecadoras, mas nós também temos uma missão aqui, de zelar por essas cidades, de amar essas cidades, de evangelizar essas cidades, porque se alguns dizem, tem muito pecado na cidade, porque o homem é pecador, e quanto mais pecador tiver por metro quadrado, mais pecado vai ter. Por um outro lado, também tem mais pessoas que foram feitas à imagem de Deus aqui também, né? Então, se a cidade, por ter uma grande população, aumenta o pecado, por um outro lado, ela também aumenta a expressão e o potencial dessas pessoas representarem Deus na sua vida, no seu cotidiano. Ok? Gente, eu quero agradecer então esse tempo que estivemos juntos aí, que você tenha um bom domingo. Não sei que dia que você está assistindo isso, mas a gente gostaria que talvez a gente pudesse aí já logo no domingo já ter acesso a esse material, e aí durante a semana você fica aí meditando um pouco isso. Eu vou enviar também essa apresentação no grupo, então você pode consultar o material, dar uma olhada nos textos, entra na Bíblia lá, estuda um pouquinho, né, o assunto, que na semana que vem a gente finaliza, tá bom? Eu quero encerrar com uma oração para nós agradecermos a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado, Pai, toda a graça, o amor e o perdão em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos movido, Pai, de íntima compaixão. Obrigado porque os teus valores têm trazido sobre nós, Pai, grandes reflexões. Que nós possamos não só ser impactados com essas verdades, mas também agir, Senhor, de forma que nós glorifiquemos o teu nome com as nossas vidas. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor dê a tua paz e a tua segurança sobre todos os teus filhos, nesse momento tão difícil, onde estamos sofrendo aí uma pandemia mundial, um vírus, Senhor, que se alastrou por todas as nações, praticamente, e tem causado grande dor, tem causado muita insegurança, muita ansiedade, Pai. As pessoas não sabem como será o amanhã, as pessoas não sabem como a economia vai reagir, nós não sabemos quando tudo isso vai passar, quando o remédio e as vacinas vão ser liberadas para a população,
Enfim, tudo isso nos gera uma certa insegurança. Mas, Senhor, nós queremos confiar em Ti. Que o Senhor possa renovar a nossa esperança a cada dia. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração. Que o Senhor possa colocar em nós, Pai, uma fé genuína e verdadeira. Porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e não nos deixará, Senhor, desprovidos, Pai. Ajuda os meus irmãos, Senhor, durante a semana, com bom trabalho, Senhor, para quem está trabalhando, bons estudos para quem está estudando, bons relacionamentos na família, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos aproximarmos mais das pessoas com mais empatia, com mais generosidade, com mais respeito, com mais tolerância, com mais paciência. Deus, que isso que nós vimos aqui, Senhor, possa tocar em nossos corações ao longo da semana. Nós possamos refletir sobre o nosso papel, Senhor, não só na cidade, mas no mundo. E dizer, Senhor, honestamente, eis-nos aqui, Senhor. Nos envia, Pai, para levarmos este Evangelho aos jovens, às novas gerações, aos refugiados, às pessoas de outros lugares e à cultura, Senhor, tão diversa que tem perto de nós. Nós te agradecemos por tudo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Boa semana. Fiquem com Deus.